Nós estamos diante de uma porção muito conhecida dentro do livro de Levítico. Provavelmente esse seja o texto mais conhecido que nós já lemos até agora nesse estudo dentro do livro de Levítico. Existem outros versículos muito conhecidos, nós chegamos a mencionar alguns deles no nosso primeiro encontro dentro do livro de Levítico, mas reconhecemos que essa porção, esse texto que nós lemos, é muito conhecido quando nós lembramos de ministrações, pregações, que ouvimos dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Bem, o termo Levítico, o termo que dá nome ao livro, tem uma origem e tem sua etimologia grega, leuitikon, que significa as coisas concernentes aos levitas. Eu penso que o nome é de fato muito apropriado, mas ele não deve ser levado ao extremo do seu significado, como se nós estivéssemos lendo algo que é restrito apenas aos levitas, como se fosse algo secreto ao restante do povo, ou ainda como se nós estivéssemos lidando com um tipo de conhecimento especial, um tipo de conhecimento oculto que está reservado apenas para alguns escolhidos. O livro de Levítico, como o seu próprio nome diz, fala sobre as coisas que são concernentes aos levitas, mas isso precisa ser visto de uma perspectiva mais ampla, porque qual é o projeto de Deus? Quando nós olhamos para o plano de Deus, o que está no coração do nosso Senhor? Ao olhar para a palavra de Deus, ao ler as Escrituras, percebemos de modo muito claro, e até Moisés sabia disso, o que o Senhor tinha em seu coração, ou melhor, posso afirmar, o que o Senhor tem em seu coração é um reino de sacerdotes. Isso está desde o início previsto. Moisés sabia disso. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo, no capítulo de número 19, no versículo de número 6, Moisés está recebendo instruções, ele está falando com o Senhor no Monte Sinai, e no versículo de número 6 o texto diz: vós, Deus está se referindo ao próprio povo, a Israel, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Israel tinha o conhecimento disso. Moisés tinha o conhecimento desse projeto. Só que nós vamos ganhar clareza, alcances, entender o impacto dessa palavra quando de fato isso é revelado em Cristo Jesus. Porque quando Moisés ouve isso, essa palavra está sendo direcionada para Israel. Mas ao olharmos para a obra de Cristo Jesus, percebemos que essa palavra está apontando para algo muito maior do que apenas o povo de Israel. Os apóstolos, os discípulos entenderam isso. Tanto que Pedro, na sua epístola, ele vai olhar para igrejas gentílicas, igrejas que não são igrejas de judeus, igrejas que estão espalhadas pelas nações, e ele vai dizer que essas igrejas são povo adquirido, essas igrejas são chamadas como sacerdócio real, nação santa. O que Pedro está dizendo? A promessa, a palavra, aquilo que estava no coração do Senhor, quando ele falava com Moisés no Sinai, se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. E agora nós podemos entender que esse povo, essa nação santa, não está restrita apenas a Israel étnico, mas é um Israel de Deus, um Israel que está espalhado sobre a face da terra. Então, ao olhar, por exemplo, 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro 2, versículos de 9 a 10. Pedro está escrevendo para as igrejas que estão na dispersão, estão espalhadas. E aí, no capítulo 2, verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Note, Pedro não está falando para Israel. Pedro está falando para a igreja que está espalhada sobre a face da terra. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, veja, nós estamos incluídos nessa palavra, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Então percebemos que todos aqueles que estão em Cristo são contemplados por essa palavra. Aquilo que começou em Êxodo, capítulo de número 19, era apenas uma semente, mas essa semente agora ganha a sua clareza, ela ganha alcance, ela ganha impacto, e esse impacto é sobre toda a terra. Então, desde o começo do livro de Levítico, o povo caminha com esse entendimento, embora ainda em sombras, não entendendo que de fato isso era muito maior do que somente Israel, mas eles entendiam que isso era uma verdade liberada sobre aquela nação, sobre aquele povo. E essa verdade, quando é lançada sobre a nação de Israel, é uma verdade que já existe na eternidade. O mundo espiritual reconhece isso. E é importante que nós também venhamos entender que essa declaração tem um impacto sobre as nossas vidas. Entenda que quando Pedro está falando sobre sermos sacerdócio real, ele não está falando isso de maneira apenas amigável ou falando palavras gentis. Ele está liberando aquilo que é declarado nos céus ao nosso respeito, porque até mesmo na eternidade isso é cantado. Na eternidade, essa verdade é conhecida. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, quando encontramos ali João ouvindo canções celestiais. Se você abrir a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 5, no verso de número 9, ali há uma canção celestial sendo declarada dentro da sala do trono. João está dentro da sala do trono, ele contempla o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê que este é anunciado como o leão da tribo de Judá, e aí uma canção é declarada sobre este Cordeiro que é o leão. No versículo de número 9, os anciãos, os 4 seres viventes, há uma cena de adoração acontecendo, e o versículo 9 diz: e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo. Por quê? Porque foste morto. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Cordeiro de Deus. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você pode entender que nós estamos falando de identidade espiritual. Nós estamos falando de uma identidade que no mundo espiritual, na sala do trono, isso é reconhecido. E nós também precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos entender que essas verdades estão apontando para quem nós somos nele. Está apontando para a obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e nós fomos constituídos reis e sacerdotes para reinar sobre a terra, reinar segundo os preceitos de Cristo, reinar segundo as orientações do Espírito Santo. O nosso Deus tem nos chamado para nos apropriar dessas verdades espirituais, porque nós também estamos posicionados em Cristo Jesus. E essa palavra ganha clareza, ganha alcance, quando entendemos que o que foi prometido a Israel estava apontando para algo muito maior. Então, o projeto do Senhor sempre foi um reino de sacerdotes. E aí você pode me perguntar: mas Zeca, por que você está falando de um reino de sacerdotes? Não é por menos que Levítico 1 até o capítulo 5, verso de número 7, as instruções foram dadas para todo o povo. Embora o livro estivesse falando de adoração, de serviços sacerdotais, falando da maneira de viver, veja que o Senhor aponta para o povo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5, verso de número 7, nós encontramos instruções sobre como o povo deveria trazer as ofertas, sobre como o povo deveria se aproximar do Senhor, sobre como o povo deveria cultivar um relacionamento com Deus, como deveriam ser estabelecidos os sacrifícios diários. Sabe, em nossa mentalidade cristã, quando pensamos em sacrifícios, muitas vezes pensamos que isso é lidar com questões de pecado. Falar de sacrifício é falar de uma solução para o problema do pecado. E já vimos aqui que não é bem assim. Por quê? Porque nós percebemos
que existem sacrifícios que são agradáveis ao Senhor. O livro de Levítico fala de ofertas agradáveis ao Senhor, que apontam para a comunhão, que falam de relacionamento, falam de santidade. Então não podemos associar sacrifício a lidar com o pecado, como se o sacrifício fosse uma solução para o pecado. Existiam sacrifícios que eram agradáveis ao Senhor. Existiam sacrifícios que falavam de relacionamento com Deus, falavam de comunhão com o Senhor. Então as instruções de Levítico 1 até 5, 7 eram instruções destinadas a todo o povo. Capítulo 1, verso 2 diz: fala aos israelitas. Eles não podiam esquecer disso. Eles não podiam esquecer do que o Senhor, o Deus único, santo, todo-poderoso, estava falando sobre eles. E além disso, de que o Senhor tinha uma habitação no meio do arraial, que Deus estava habitando no meio do povo. Isso precisa ganhar clareza em nosso coração, porque a realidade que é liberada sobre nós hoje é muito maior do que o que estamos falando a respeito do livro de Levítico. Nós estamos falando de um Deus que habitou no meio do povo. Mas quando eu olho para a nova aliança, eu encontro o próprio Deus decidindo vir habitar dentro de nós. Essa é uma realidade que deve nos constranger. E perceba como que nós precisamos avançar em fé, em clareza e em entendimento. Eu oro ao Espírito Santo para que essa verdade ganhe força dentro de nós, que isso se enraize dentro do nosso coração, porque o Criador dos céus e da terra habita em nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, e essa obra está nos transformando de glória em glória. Existe um processo, meu irmão, que está sendo destravado em nossas vidas, dia após dia, e isso é a mão dele, porque o Eterno decidiu habitar dentro de nós. Nós somos povo do Senhor, nós somos habitação do Eterno. Então no livro de Levítico, o povo tinha o Senhor como alguém que habitava no meio dele, e isso é graça, isso é favor. Existe ali algo que os homens não podem entender, como que Deus decide habitar no meio de um povo, e um povo que não era assim tão conhecido. Na verdade, quando olhamos o livro de Deuteronômio, diz que o povo era o menor, era o mais fraco, um povo improvável. E percebemos que o Senhor está agindo dessa maneira na história, porque não é sobre o vaso, é sobre aquele que enche o vaso. É Ele quem precisa estar no centro. Agora o Senhor está habitando no meio do povo. Como isso pode acontecer? Como viver no meio das chamas santas? Como viver em um lugar onde Deus está habitando juntamente conosco? Então percebemos que a lei condicionava o povo de modo que eles não fossem consumidos pela presença. As prescrições eram, de certa forma, algo que cercava o povo, que estabelecia uma maneira de viver onde eles não eram consumidos e podiam desfrutar das bênçãos da presença. Isso era uma realidade liberada no livro de Levítico. No Antigo Testamento havia graça, havia misericórdia. Na aliança sinaítica, a aliança que foi dada a Moisés no Sinai, haviam prescrições de bênçãos e maldições, bem como promessas e responsabilidades. Tenha isso em mente: bênçãos e maldições, promessas e responsabilidades. Com isso em mente, nós podemos nos voltar para Levítico 6, a partir do versículo de número 8, onde detalhes mais específicos são dados a respeito da conduta da adoração. Só que o enfoque é um pouco diferente. Por quê? No capítulo de número 1, no verso de número 2, Deus disse a Moisés: fala aos israelitas. Mas no versículo de número 9, Deus diz a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos. Então agora o enfoque muda. Deus agora diz: Moisés, eu tenho coisas que você precisa dizer de maneira específica a Arão e aos sacerdotes. E como um sacerdote,
certamente nós estaríamos interessados no culto para que tudo fosse realizado como o Senhor desejava. Pense, se você é alguém que está envolvido com o culto, se você é alguém que serve ao Senhor, se você é alguém que está envolvido na adoração, você gostaria de saber o que fazer, como proceder, de modo que o Senhor esteja se agradando de tudo que está sendo oferecido a Ele. Isso fazia parte da responsabilidade de um sacerdote. Como isso pode fazer parte de qualquer trabalho natural. Se eu trabalho na área de cozinha, eu preciso entender como que uma cozinha vai funcionar. Eu preciso entender quais são as dinâmicas de um ambiente de cozinha. Se eu trabalho como um motorista, eu preciso entender como as dinâmicas do meu trabalho funcionam. Se você entende que você é um sacerdote, eu preciso também conhecer essas dinâmicas. Eu preciso estar preocupado com isso. Porque existe uma maneira de se mover, existe uma maneira de se aproximar do Senhor. E aí aqui vemos como que de fato esses princípios permanecem vivos no Novo Testamento. Nós devemos nos perguntar, precisamos estar sempre sondando o coração de Deus sobre o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Nós precisamos perguntar ao Senhor se Ele de fato está encontrando em nós o que Ele está procurando. Isso precisa ser algo vivo dentro de nós. Não é apenas ir para a igreja, porque nós não estamos aqui batendo cartão. Nós não estamos aqui simplesmente porque é uma responsabilidade, num sentido de um compromisso, uma agenda, porque há uma atividade e a igreja precisa estar aberta às segundas-feiras às 20 horas. Nós estamos aqui porque entendemos que o Senhor está encontrando os nossos corações neste lugar. E nessa vinda até este lugar, os nossos corações são encontrados e Ele procura corações sinceros. Ele procura os corações contritos. Ele procura os corações rendidos. E é isso que eu vim fazer aqui nessa noite. É uma preocupação para todos aqueles que se aproximam de Deus. Nossos corações precisam estar voltados, derramados diante da presença do nosso Deus. Então não basta apenas dizer, eu sou um sacerdote. É necessário que haja uma preocupação em relação ao coração do nosso Senhor. Nós vivemos para agradá-lo. E agradá-lo é fazê-lo feliz. Por vezes nós olhamos para Deus como se Ele estivesse tão distante de nós, como se não houvesse um sorriso de Deus, como se não houvesse um relacionamento proposto a nós. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus ele está olhando para os nossos corações aqui nessa noite. E à medida que Ele te encontra nesse lugar, você pode desfrutar dessa alegria. E essa alegria sendo manifesta, nos fortalece. Sabe, que os nossos corações estejam atentos a isso. E como adoradores de um reino de sacerdotes. Eu não estou falando do livro de Levítico apenas, porque o livro de Levítico é só a semente. Havia apenas Israel étnico, apenas a nação de Israel ainda como um reino de sacerdotes. Mas em Cristo Jesus, até o que Israel não pôde ser, Jesus Cristo nos transformou. E então Ele nos comprou com o seu sangue e nos constituiu. Essa canção é declarada na sala do trono. Então isso é um decreto de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e constituídos para Deus, reis e sacerdotes. Isso precisa nortear a nossa vida de adoração. Isso precisa nortear o nosso relacionamento com Deus. E então no capítulo de número 6, agora Deus se volta para o sacerdócio. Ele se volta para Arão. Em Levítico 1, nós começamos a estudar esse livro e a primeira prescrição que é feita no livro de Levítico é sobre o holocausto. Então, em Levítico 1, algumas prescrições sobre o holocausto são feitas. Ofertas essas que também eram chamadas de ofertas queimadas. Eu não sei se você percebeu isso na sua leitura, mas o holocausto também era chamado de ofertas queimadas, embora houvessem outras ofertas que também eram queimadas. Por exemplo, a oferta de cereais, um punhado memorial era queimado. Nas ofertas pacíficas, a gordura, os rins, as vísceras também eram queimadas. Mas o holocausto tinha também como nome ou um termo técnico chamado de ofertas queimadas.
E esse termo é muito apropriado porque o holocausto, diferente de todas as outras ofertas, eram completamente queimadas como aroma agradável ao Senhor. Só que agora, aqui no capítulo 6, a partir do versículo de número 8, algo novo é acrescentado. Um detalhe que não foi falado no capítulo de número 1. Porque no capítulo de número 1 foi falado sobre o holocausto, sobre o animal que deveria ser trazido, sobre como ele deveria ser apresentado ao Senhor, como ele deveria ser cortado, como ele deveria ser arrumado sobre o altar. Só que aqui ele fala também que o fogo no altar das ofertas queimadas nunca deveriam se apagar. Havia um altar que ficava do lado de fora, ele ficava no átrio. É um altar que não ficava dentro da tenda do tabernáculo. Esse altar é chamado de altar das ofertas queimadas. E a palavra que Deus agora dá de maneira específica a Arão e aos sacerdotes é que o fogo sobre este altar não poderia se apagar. E isso era responsabilidade do sacerdote. Isso era dever do sacerdote. Por quê? Deus nos dá o fogo, mas somos nós que mantemos ele aceso. O Senhor nos alcançou e eu creio que o Espírito Santo queima dentro de nós como chamas vivas. Mas nós precisamos zelar por essas chamas dentro de nós. Nós precisamos zelar por essa presença viva dentro de nós. Deus está agindo, meu irmão. Ele age dentro do seu coração, Ele age dentro de cada coração aqui. Nós entramos na presença do Senhor e Ele nos chama a esse lugar. Mas à medida que Ele nos chama, Ele também revela uma parceria, onde você começa como alguém privilegiado a cooperar com o que Deus está fazendo na tua vida. Então o holocausto era uma oferta cujo sacrifício precisava ser queimado completamente. Em outras palavras, quando olhamos para os cereais ou as ofertas pacíficas, nós vemos ali que os sacerdotes ou até mesmo os ofertantes poderiam de alguma maneira desfrutar de uma parte dessas ofertas, mas o holocausto não. O holocausto era uma oferta de aroma agradável que pertencia unicamente, exclusivamente ao Senhor. Não era um aroma agradável ao homem, um aroma agradável ao Senhor. Que isso seja uma realidade espiritual sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter as nossas vidas como aroma agradável ao Senhor. Por vezes, ao caminhar dessa maneira, podemos até causar algumas inquietações, mas que possamos viver para agradar ao nosso Deus em cada momento. E isso não tem a ver apenas com o momento do culto. Isso tem a ver com o estilo de vida. Isso tem a ver com a tua jornada. Isso tem a ver com a semana que está proposta a cada um de nós. Mas que em cada passo, em nome de Jesus, nossas vidas possam ser, diante de Deus, uma oferta de aroma agradável a Ele. Isso pertence unicamente a Ele. É exclusivo de Deus, como o holocausto, que era completamente consumido sobre a lareira do altar. Então, uma chama que não deveria se apagar. E sobre o altar das ofertas queimadas, sobre a lareira do altar, é assim que está no versículo de número 9. Esta é a lei do holocausto. Essa oferta completamente consumida, o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, completamente consumido sobre a lareira do altar. Sabe, o fato do homem não participar do consumo de alguma parte do holocausto aponta para algo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode participar. Por quê? O princípio que está por trás do holocausto não é sobre pecado, é sobre aceitação. Porque o holocausto era trazido diante de Deus e ali havia expiação de pecados, mas o holocausto era trazido para quê? Para que o homem fosse aceito diante de Deus. Era um sacrifício que era oferecido, mas que apontava para um Deus
que em seu coração estava já predisposto, antes de qualquer coisa, a aceitar o homem em sua presença. E aí, aqui percebemos por que isso só pode ser feito por Deus. É um gesto unilateral. Não é sobre o que eu sou capaz de fazer. Não é sobre as suas obras. Não é sobre o seu conhecimento humano. Não é mérito. É graça. Um Deus que antes de tudo, antes mesmo de que o mundo fosse criado, Ele nos escolheu. Ele nos elegeu nele, em Cristo. Nós fomos eleitos, escolhidos. Ele te trouxe até este momento, meu irmão. Há uma ação de Deus que não tem a ver com méritos, mas um Deus que nos viu e nos amou, que nos escolheu nele. O holocausto aponta para uma escolha de Deus. O holocausto aponta para um Deus predisposto a aceitar o homem na presença dele. E esse é o desejo do Senhor. Sabemos que pessoas recusam isso. Mas o desejo, a vontade, o que agrada o nosso Deus, não é que o ímpio seja morto, seja consumido. Antes, que todos se salvem. Mas percebemos como que existe dureza, existe cegueira, existe uma surdez no mundo espiritual, que por vezes as pessoas ouvem, mas não conseguem fazer com que essas palavras possam entrar dentro dos seus corações, presas dentro de si mesmas, dos seus próprios orgulhos. Estar aqui nessa noite, meu irmão, é entender que graça, uma graça superabundante nos alcançou, uma graça que nos tirou de lugares improváveis. Eu te garanto, nós fomos tirados de lugares improváveis, de onde o meu Jesus me tirou. Eu posso dizer obrigado, Senhor, porque só a tua boa mão poderia fazer isso pela minha vida. Meu irmão, não existe futuro seguro fora dele, não existe lugar seguro sem que as mãos dele estejam nos sustentando. Então vemos que é a mão dele, só ele poderia fazer. E se somente ele poderia fazer, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor pelo século dos séculos. A ele pertence o holocausto. Somente ele poderia nos aceitar graciosamente, não é por méritos. É um Deus que está predisposto a aceitar o homem em sua presença. Agora esse holocausto é colocado sobre esse altar, essa lareira do altar. Por quê? Porque é sobre o altar que a oferta é entregue. É em cima da lareira. E existe uma palavra profética em Isaías, no capítulo de número 29. Embora as palavras hebraicas sejam diferentes, há o mesmo sentido em sua tradução. Isaías 29:1 diz: ai da lareira de Deus, na NVI, Ariel de Deus, que seria a transliteração da palavra hebraica. Cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Veja que Isaías está levantando uma palavra profética de denúncia contra Jerusalém. Mas como ele chama Israel? Como ele chama Jerusalém? Uma cidade lareira. Israel é um povo que se tornaria uma Ariel de Deus, uma lareira de Deus, onde o fogo está. Você pode entender que o plano do Senhor é trazer à existência um povo onde a chama está sobre este povo. Quando olhamos para o que Deus está fazendo em nosso tempo, nossas vidas como um altar de adoração, nossos corações onde o fogo do Senhor está aceso. Só que quando pensamos em tudo isso, nós não podemos apenas, nos emocionar. Precisamos considerar isso com muito temor, precisamos considerar isso de maneira séria, porque o que significa estar em um lugar ou ser alguém sobre quem está esse fogo? Fogo do Senhor, as chamas santas. Meu irmão, isso é real, isso está acontecendo nesse momento, meu Deus. Isso é uma realidade espiritual que nós estamos agora desfrutando. E quem pode habitar no meio do fogo devorador? O próprio profeta Isaías fez essa pergunta no capítulo de número 33, no verso de número 14.
Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Veja que ele está falando de pecadores e ímpios. Por quê? Porque eles estão dentro de Sião. Eles entendem que Jerusalém é uma cidade lareira, que a chama do Senhor está ali. E eles entendem isso e se perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Pergunte-se também agora, nesse momento, faça essa pergunta: quem pode habitar no meio do fogo devorador? Essas chamas eternas, nós estamos falando do conhecimento de Deus. O que nós estamos falando aqui é a respeito de quem Ele é. Entendemos e amamos as chamas do Senhor, nós amamos o fogo do Espírito, mas o que significa isso? Eu preciso te alertar, eu preciso te avisar que essas chamas são as chamas do fogo devorador. Essas chamas são chamas eternas, são chamas que ninguém pode extinguir. E aí os pecadores e os ímpios, eles estão desnorteados, eles falam: como poderemos viver nesse lugar? Mas então nós vemos que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário faz algo inimaginável, porque Ele pega aqueles que sequer eram povo, aqueles que estavam espalhados. Ele olha para nações, Ele olha para o Brasil, Ele olha para São Gonçalo, Ele olha para Jardim Catarina, Ele diz: ali há alguém que eu chamo para mim, que eu trago à existência, e eu faço o meu povo, e estes habitarão no meio das minhas chamas eternas. Esse, meu irmão, é o nosso Deus. Esse é o conhecimento do Senhor. Isso precisa nos encher de temor, porque o temor não te afasta de Deus. O temor santo é o princípio da sabedoria. O temor santo te habilita a permanecer na presença dEle. O salmista Davi se fez essa pergunta no Salmo de número 24. E essa pergunta foi deixada a nós juntamente com a resposta no versículo de número 3. Salmo 24, no verso de número 3, Davi se pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que Davi está perguntando? Quem pode permanecer neste lugar onde estão as chamas santas? Quem pode habitar neste lugar onde está o fogo devorador? Então a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas, porque isso aponta para a obra de Jesus Cristo, que nos purificou de todos os pecados, que removeu as injustiças. Nele nós estamos posicionados para viver diante do nosso Deus, viver no meio das suas chamas. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que Davi está dizendo: existe alguém sim, mas estes são aqueles que recebem do Senhor a justiça. Meu irmão, porque essa justiça não é uma justiça que nós fabricamos, mas é uma justiça que Ele deposita em nós, que Ele imputa em nós, que Ele declara sobre nós. Deus está trazendo à existência um povo purificado e dedicado a Ele. Que isso seja uma realidade liberada sobre as nossas vidas, que isso modele a nossa identidade nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos a lareira de Deus. Nós somos essa lareira onde as chamas eternas estão queimando. Ah, meu irmão, que a tua manhã seja norteada por essa palavra. Sabe, que nas tuas escolhas, essas chamas continuem queimando dentro de você. Sabe, no meio das pressões, no meio das lutas, esse fogo não se apaga. Ah, meu Deus, que ele continue queimando dentro de você. Porque assim era o holocausto, colocado sobre a lareira de Deus. E o holocausto era consumido durante toda a noite. O versículo de número 9 diz: toda a noite até pela manhã. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque nós nos concentramos numa das partes mais difíceis da tarefa: manter o fogo aceso a noite toda. Sabe, durante o dia haviam muitos sacrifícios, muitas ofertas eram trazidas, oferecidas ao Senhor.
No início da manhã, um holocausto era colocado sobre o altar, oferecido ao Senhor, e sobre esse holocausto eram colocadas as outras ofertas. Então imagine, ali está o altar, tem a lenha, o holocausto é colocado, e aquele primeiro sacrifício diário era o marcador de um turno de sacrifícios. Então, durante todo o dia, pessoas vinham até o tabernáculo. Eu tenho aqui uma oferta pacífica, eu tenho aqui uma oferta pela culpa, eu tenho aqui uma oferta de cereais. E nós já vimos até então que diferentes ofertas podiam ser trazidas, mas todas elas eram colocadas sobre o holocausto que estava ali queimando. Então as ofertas eram colocadas e ali durante todo o dia havia muito movimento. Gente entrando e gente saindo. Mas até que no final do dia, um último holocausto era colocado sobre tudo aquilo que havia sido ofertado. Depois disso, somente no dia seguinte, se retornaria com as ofertas, com os sacrifícios. E aquele holocausto precisava continuar queimando a noite inteira. Durante a noite, não haveriam pessoas trazendo ofertas, não haveria movimento. Somente no dia seguinte, e aqui está o ponto, sem o devido cuidado, sem a devida atenção, o fogo se apagaria. Só que o chamado que Deus está fazendo é que o fogo no altar não poderia se extinguir entre um culto e outro. Faça essa pergunta. E como nós vivemos quando não há nada, vou botar esse nada aqui entre aspas, entre um culto e outro? O que vivemos dessa noite até o próximo culto? É exatamente este o ponto tratado em Levítico 6. O que fazemos quando a noite cai? E essa noite ela pode ser para nós aqui uma metáfora. Porque a noite em Levítico 6, no versículo de número 9, está falando do momento em que os olhos dos homens não estão sobre os sacerdotes. Não tem ninguém vigiando os sacerdotes. Não tem ninguém olhando. Agora tem alguém tocando teclado, agora está cantando, agora está no microfone orando, agora eu estou te vendo ali, está ali sentado, levantou a mão. Não tem ninguém te vendo. É no momento que nós saímos daqui e que apenas os olhos do Senhor estão nos contemplando. E essa é a realidade espiritual que também está liberada sobre as nossas vidas. Porque quando olhamos para o Salmo de número 139, nós encontramos um Deus que nos vê. Eu quero declarar isso, meu irmão, nessa noite com fé, convicção e com alegria, porque os olhos do Senhor estão sobre nós nessa noite. E o salmista, ele diz, Salmo 139, 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei, meu Deus? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que o salmista está dizendo? Não tem ninguém chegando no tabernáculo, mas o Senhor continua contemplando cada sacerdote. Nós vamos sair daqui, nós iremos para as nossas casas, mas o Senhor continua contemplando cada movimento, não só das nossas palavras ou ações, movimentos que estão dentro do nosso coração, movimentos do nosso íntimo, onde nós estamos sendo sacudidos. E lá está o Senhor, que põe a sua mão. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está nos sondando nesse lugar e que isso possa marcar a tua jornada, porque não é somente sobre este encontro, mas
vai sair daqui. Os meus olhos, os olhos dos irmãos não estarão sobre você, mas ele continua te vendo. Então, quando o último holocausto era oferecido, não haviam mais pessoas chegando no tabernáculo. Não tem ninguém me vendo. Mas Deus diz: você não pode sair do lugar de vigilância. Você precisa continuar atento, porque o fogo não pode se extinguir. O fogo precisa continuar aceso. E eu vou dizer que isso é uma realidade neotestamentária, porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Que à medida que caminhamos, nós possamos estar trazendo lenha para essa chama. Que à medida que caminhamos, nós possamos estar atentos a esse fogo. Então a noite era de fato um momento em que os olhos dos homens não estavam sobre os sacerdotes. Mas neste lugar, o Senhor continua nos vendo. Sabe, esse momento da noite também pode ser uma imagem, uma metáfora de quando as trevas caem sobre nós, quando a escuridão tenta minar os nossos corações, tenta minar os nossos pensamentos, no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio das pressões, quando a escuridão tenta nos tirar do alvo, tenta nos deixar confusos, porque existem ataques do inferno. Mas eu quero te dizer que mesmo nesses dias mais escuros, lá está o Senhor te sustentando. E eu oro como Paulo orou sobre a igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, no verso de número 17. É uma oração muito conhecida, eu já declarei esse texto sobre as nossas vidas, mas eu repito novamente sobre nós nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, que em meio à escuridão, a luz do Senhor possa iluminar os olhos dos nossos corações. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Recebam em nome de Jesus. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No meio de noites escuras, que o Senhor possa iluminar os olhos dos nossos corações, e assim nos apropriarmos do conhecimento de Deus, nos apropriarmos das heranças que estão liberadas para cada um de nós, como filhos e filhas do Eterno. Então, nesse lugar, onde por vezes a escuridão pode tentar trazer confusão à nossa mente, ali o Senhor está nos chamando: estejam atentos às chamas. Que em nome de Jesus, nenhuma confusão tente te tirar desse lugar, mas pelo contrário, que você ganhe clareza. E aí no meio dessa luta, no meio dessa luta, aquilo que poderia ser para tentar te afastar, você usará para glorificar o nome do Senhor, e Ele será exaltado na tua vida, porque é para a glória dEle, é para a honra dEle. Então, quando as trevas caem e tentam minar os nossos pensamentos e corações, lá está o Senhor para iluminar os olhos dos nossos corações. Sabe, a noite, que muitas vezes é marcada por lágrimas, sim, o choro que pode durar uma noite, mas existe um tempo de refrigério, existe um tempo de descanso. A alegria vem pelo amanhecer. Ao olhar para Levítico 6, entendemos que essa noite pode ser uma imagem para diferentes situações da nossa vida, porque está apontando exatamente para o momento em que os olhos dos homens não estão vendo. São as batalhas que nós enfrentamos e por vezes enfrentamos juntamente com o Senhor. É a batalha de um só homem, de uma só mulher. Por vezes precisaremos enfrentar Golias. E enfrentar Golias não é a batalha de um exército. Enfrentar Golias é a batalha de um só homem. É a batalha que você precisa enfrentar. Mas quando nós nos movemos, não nos movemos nas nossas próprias forças. Que possamos sair daqui para nos mover
pela força do Senhor dos Exércitos. É na força do Senhor, Jeová Tsabaoth, que nós vamos em direção aos nossos gigantes. E certamente eles serão vencidos. Meu irmão, essa noite é uma noite de avanço. Entenda que olhar para tudo isso é entender que a noite, que as trevas apontam para uma realidade presente. O mundo está em trevas. Existe uma noite escatológica, porque nós somos um povo escatológico. O mundo está em trevas, mas vem um raiar do grande dia. O grande dia vem. Jesus está voltando. E o que fazemos enquanto aguardamos o dia chegar? Estamos com os olhos na chama. Saindo daqui com os olhos nas chamas santas. Sabe, quando entendemos isso, nós vamos nos alinhar com o que Paulo está escrevendo em Romanos 13, no versículo de número 11. Ele diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. E o tempo que Paulo fala aqui é de fato sobre um tempo escatológico. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está dizendo, esse dia, ele já começou, ele vem chegando, e aqui a imagem não é um dia que vem daqui a um mês, não, ele está dizendo de um dia que já está raiando. Sabe quando você olha, ainda está de madrugada, está escuro, mas você percebe que o dia começa a raiar? Assim é o dia do Senhor para nós, porque já foi inaugurado na cruz do Calvário, já começou a raiar, e chegará um momento, meu irmão, que será dia claro, onde todo olho verá, todos confessarão que Ele é Senhor. Mas enquanto isso não acontece, ainda é noite. Ainda é noite. E o que faremos se ainda é noite? Estamos com os olhos nas chamas, porque o fogo não pode se apagar. Que isso continue queimando dentro de você. Que isso continue te alimentando. Então, assim, no tabernáculo, enquanto não raiava o dia, lá estavam os sacerdotes focados em uma só coisa: a chama não se apagará. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, meu irmão. O fogo do Espírito, essa chama de Deus não se apagará sobre nós, porque nós somos a Israel, a lareira, a Ariel de Deus sobre a face da terra. Nós somos o povo que carrega essa chama. Mas olhe para o versículo de número 10, volte a Levítico 6, e veja que o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. O que está acontecendo? Quando amanhecia, agora o sacerdote precisava vir até o altar. Todos os dias o altar precisava ser limpo. Meu irmão, existem conceitos aqui, princípios, que são vivos em nossa realidade. Todas as manhãs, os sacerdotes precisavam remover as cinzas. Sem essa manutenção, a quantidade de sacrifícios e ofertas produziria um acúmulo de cinzas, um monte de carcaças fumegando. E aí nós começamos a entender por que Deus está falando para um reino de sacerdotes. Porque a manutenção do altar é responsabilidade do sacerdote. É nossa responsabilidade. Ele nos purificou. Nós não podíamos fazer isso. É uma obra dele. Mas guardar o que recebemos é sua responsabilidade. Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número 11. A palavra à igreja de Filadélfia é: venho sem demora, conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma palavra voltada para a igreja. Mas nós fomos salvos, sim, mas conservar o que você recebeu é sua responsabilidade.
guardar o que nós recebemos é nossa responsabilidade. Então que nessa noite possamos entender que o que estamos fazendo aqui é guardar aquilo que recebemos, é cultivar a chama. Sabe, a nossa chegada até aqui precisa estar sendo norteada por essa verdade espiritual. Todos os dias, nesse lugar aqui, possamos nos entregar completamente ao Senhor. Então esse sacerdote precisava limpar o altar, remover as cinzas, zelar. Então o Espírito nos aponta aonde estão as cinzas. Ainda não estamos prontos, mas se você está aqui e o Espírito está te apontando algo, eu vou dizer que essa noite é uma noite de avanço, porque nós removemos as cinzas. E à medida que o altar está limpo, ele está pronto para receber novos sacrifícios. Ele está pronto para que seja colocado outros animais, outros sacrifícios, outras ofertas, onde a chama continua acesa. E se nós pensarmos um pouco sobre o que estava acontecendo ali, se a quantidade de cinzas fosse acumulada sem medida, chegaria uma hora que não poderia mais ter fogo, ele iria se apagar. Então remover as cinzas era vital para a manutenção das chamas sobre o altar. Então o sacerdote, ele se aproximava do altar. E aí eu quero chamar a sua atenção porque o texto destaca o ato de despir-se e vestir-se. E em dois movimentos diferentes, em duas direções diferentes. Porque na primeira parte, se você olhar o versículo de número 10, ele diz que o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Veja que ao se aproximar do altar, ele precisava estar vestido de maneira apropriada. Mesmo que fosse só para remover as cinzas, tá? Não era para um sacrifício. O que nós lemos aqui no versículo de número 10 é para remover as cinzas. Mas ainda que fosse apenas para remover as cinzas, ele precisava estar vestido com as vestes sacerdotais. Note o detalhe do texto. Sobre a pele nua. Ele não deveria estar vestido com alguma coisa e colocar a veste sacerdotal por cima dessa roupa. Não é uma capa de santidade sobre uma roupa comum. Tira o que tens para se vestir do que recebeu de Deus. Porque as vestes sacerdotais foram ordenadas por Deus. E elas apontavam para o caráter de Deus, para a santidade do Senhor. Então ali naquele momento ele se despia das suas próprias vestes, das suas vestes comuns. Como nós também nos despimos da nossa justiça comum. Como também nós nos despimos da nossa justiça própria. Justiça própria essa que Isaías 64, no verso de número 6, chama de trapos de imundícia. E esses trapos eram pedaços de tecido usados como hoje se usam absorventes. Eram trapos para conter o fluxo de menstruação. Só que qualquer um que tocasse nisso, no Antigo Testamento, pelo fato de haver ali sangue, era considerado como impuro. E aí vejam o que Isaías está dizendo, que a justiça própria não te posiciona em pureza. Quando você se orgulha da sua própria justiça, isso não te purifica, pelo contrário, isso te coloca em oposição. Isso é como se fosse colocar algo imundo sobre você. Então, quando nós nos despimos da nossa justiça própria, é porque entendemos que recebemos isso de maneira externa. Não é produzida em mim, não é produzida em você. Mas então como nós carregamos essa justiça? Todos aqueles que creram, como Abraão creu, foram neles imputados justiça. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Então ele coloca essa justiça sobre você e você apenas recebe. É depositado sobre você. Então nós nos despimos e qualquer tentativa de justiça própria é como se nós estivéssemos colocando uma veste de santidade
por debaixo de uma roupa comum. Mas nós não usamos as vestes de santidade como uma capa, mas nós usamos essas vestes de maneira que recebemos a justiça que vem dele, uma vida de santidade que não revela quem nós somos. E guarde isso, irmãos. Por vezes nós pensamos, não, porque eu tenho que ter uma vida de santidade, como que se isso revelasse quem você é. Não, uma vida de santidade não revela quem você é. Uma vida de santidade revela quem o Senhor é, porque é a justiça dele sobre você. É a justiça dele em nós. Então, quando você caminha em santidade, quem está sendo revelado? É ele. Que em nome de Jesus, os nossos lares, as nossas famílias, isso, recebam. E onde nós chegarmos, ele seja conhecido. Uma vida de santidade que não revela quem eu sou ou a minha própria justiça, mas revela quem ele é e a justiça que recebemos do Senhor, mediante a fé, por graça, favor e merecido, pelo sacrifício de Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário. As vestes santas eram vestes que distinguiam Arão e os seus filhos dos outros. Essas vestes eram vestes que apontavam para Arão e os seus filhos e os sacerdotes como pessoas separadas, consagradas. E ao olhar para essas vestes, se você for em Êxodo, capítulo de número 28, no versículo de número 2, você vai entender o porquê dessas vestes. Êxodo 28, 2 diz: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão de Moisés, para glória e ornamento, glória e esplendor, em outras versões. Vá no versículo de número 40 desse mesmo capítulo. E para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-los-ás para glória e ornamento, para a glória de Deus. É para ele, aponta quem ele é. Glória e esplendor não são vestes funcionais, como se fosse um uniforme de trabalho, um uniforme adaptado para cumprir alguma atividade. Não. O objetivo dessas vestes era, e continua sendo, refletir a beleza de Deus. Então, quando você caminha em santidade, você não está refletindo a sua beleza, é a beleza dele refletida em você. Que isso possa nortear os nossos lares. Como eu vejo casas sendo cheias dessa verdade. Imagine famílias caminhando, refletindo o esplendor da glória de Deus. E eu tenho visto isso com os meus olhos. Obrigado, Jesus. Que o nosso amor uns com os outros, em nossas casas, nossas famílias, os nossos relacionamentos, sabe, isso não seja algo apenas funcional, algo como se fosse de carteirinha, entende? Não, eu tenho minha carteirinha de membro. Não. É sobre a beleza dele, que isso possa transparecer. E ainda mais, os materiais dessa veste, guarde isso, eu nunca tinha me atentado para esse detalhe, mas os materiais dessas vestes eram os mesmos do véu do tabernáculo. E nós entendemos que o tabernáculo era o lugar da habitação de Deus. Olha aí em Êxodo mesmo, capítulo 26, para que não fique só nas minhas palavras, no versículo de número 31. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins, o farás de obra de artista. Ele está dando aqui os materiais: púrpura, carmesim, linho fino, estofo azul, mas ele está falando do véu do tabernáculo. Ele está falando de uma parte do tabernáculo, da habitação de Deus. Mas vai em Êxodo 28, no versículo de número 6, e vejam os materiais que eram usados para as roupas sacerdotais. E farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Os mesmos materiais usados no tabernáculo estavam nas roupas dos sacerdotes. Olhar para um sacerdote, guarde isso, no Antigo Testamento, era olhar e lembrar do lugar onde Deus habita. Posso perguntar? O que ou de quem lembram quando olham para nós?
Porque qualquer um que visse Arão caminhando com as suas vestes sacerdotais, as suas roupas sagradas, eles lembrariam do tabernáculo, lembrariam da habitação de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando olharem para nós, eles encontrarão o lugar da presença, onde Deus habita. Isso, recebam em nome de Jesus. As mesmas matérias, os mesmos materiais eram usados nas roupas dos sacerdotes, que aqueles que estão ao nosso redor. Eu oro, eu oro agora em espírito, eu lembro da minha família, eu tenho irmãos, que eles possam olhar para mim e que eles possam ver o lugar onde Deus habita, que as pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos ambientes de trabalho, possam olhar para você e entenderem que existe um lugar onde Deus habita sobre a face da terra. Que isso seja liberado sobre nós. Só que eu disse que havia dois movimentos de vestir-se e despir-se. Então o sacerdote ele deveria tirar a sua roupa comum e se vestir da veste sagrada para se aproximar do altar. Mas o versículo de número 11 faz um movimento contrário. Levítico 6:11 diz: depois que ele removeu as cinzas, depois que ele limpou o altar, depois despirá as suas vestes sagradas, e porá outras. Ou seja, agora ele volta e veste as suas roupas comuns e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Mas espera aí. Então agora ele vai tirar as suas roupas sagradas e vestir uma roupa comum. Por quê? Note que existiam prescrições muito específicas que apontavam para princípios. O sacerdote precisava ter o cuidado em deixar claro que o santo e o comum não podem ser confundidos. Olhe aí em Levítico 10, no verso de número 10. Nós vamos talvez falar disso com mais calma quando chegarmos nesse capítulo, mas tenha isso em mente, que era necessário fazer a diferença entre o santo e o profano. A palavra profano aqui é rol, que pode ser traduzida como comum. Então, entre o santo e o comum, entre o imundo e o limpo, em algumas versões, entre o puro e o impuro. Então, aquilo que é santo não pode ser confundido com aquilo que é comum. Como isso se aplica? E precisamos ver que isso é necessário para os nossos tempos. Porque a santidade ao Senhor não se resume a uma vida politicamente correta. Santidade ao Senhor não se resume em ser um bom cidadão. Aí eu sou um bom cidadão, isso é santidade ao Senhor. Não se resume a isso. Aí eu pago os meus impostos, eu sou um exemplar chefe de família. Aqui provavelmente nós aplicaríamos os ensinos de Jesus, ou talvez as denúncias de Jesus, contra os fariseus, em Mateus 23, no versículo de número 23. Eu poderia dizer, quando os escribas estão caminhando como hipócritas, porque eles trazem o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e negligenciam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz, no final do versículo de número 23, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Como aplicamos isso? Santidade ao Senhor certamente produzirá em nós um desejo de caminhar como um bom cidadão, mas não resume-se apenas a ser um bom cidadão. Nós deveríamos fazer isso sem deixar algumas outras coisas. Então, o que é caminhar dentro desse lugar? Onde nós precisamos ter cuidado para não misturar, porque existe um discurso onde que você pode ser apenas um bom cidadão. Basta você ser uma pessoa honesta. Olha, você não fuma, não bebe. Eu quero te dizer, meu irmão, que muitas pessoas que são excelentes cidadãos não fumam, não bebem, talvez tenham uma vida até eticamente, moralmente falando, como um modelo para muitos que estão dentro da igreja. E falo isso com pesar, mas que não são filhos de Deus, não têm a vida eterna. Porque a santidade ao Senhor não fala da justiça própria. São aqueles que entenderam que uma justiça do céu foi derramada sobre ele. E aí essa posição precisa ser sondada. Porque primeiro, santidade ao Senhor é um chamado da graça feito a nós.
É Ele quem nos posiciona em santidade. Em Efésios, no capítulo de número 1, no verso de número 4, Paulo, na abertura da sua carta, ele escreve dizendo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Veja que ele nos chamou, ele nos escolheu para sermos santos. A santidade que hoje nós carregamos, primeiro, é um fruto de uma bênção sobrenatural, porque Efésios 1 está falando das bênçãos sobrenaturais, as bênçãos espirituais. Deus nos escolheu nele, em Cristo, para que nós fôssemos posicionados nesse lugar. Então a santidade do Senhor é uma porção intrínseca de Deus que nós carregamos. Por isso Pedro vai escrever dizendo: sede, pois, santos, pois o nosso Deus, pois o nosso Senhor, ele também é santo. Então, nas vestes sacerdotais, havia uma lâmina que os sacerdotes tinham, e essa lâmina ficava fixada na testa, na fronte do sacerdote. E havia uma inscrição nessa lâmina: santidade ao Senhor. E o sumo sacerdote, ao carregar essa lâmina em sua testa, Êxodo 28, verso 36, vai dizer que ele carregava, ele levava a iniquidade das coisas santas oferecidas ao Senhor. Ou seja, tudo aquilo que era trazido ao Senhor, uma vez que consagrado ao Senhor, o sacerdote passava a carregar essa iniquidade. Olha aí em Êxodo, capítulo de número 28, no versículo de número 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Vá até o 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Ou seja, eles traziam algo que era puro, mas ainda não era santo. Não podemos confundir o que é puro de santo, aquilo que é comum do santo. Então, aquilo que era comum, mas puro, era trazido ao Senhor. E uma vez que era consagrado ao Senhor, passava a ser santo. Mas aquelas coisas tinham iniquidades, porque elas eram comuns. E aí? O que fazer? Então, as coisas que eram trazidas até o sacerdote, a iniquidade era levada sobre o sumo sacerdote. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos também um sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. E o autor de Hebreus interpreta esse texto com clareza, aplicando ao nosso contexto na nova aliança. Se você abrir em Hebreus, no capítulo de número 7, no versículo de número 26, veja o que o autor diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Ele está falando de Cristo. Mas como era esse sumo sacerdote? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, porque os sumos sacerdotes, eles também precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque fez isto, Cristo, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei de Moisés, constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, a palavra do eterno, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote, é este que nos consagra a Deus, que nos comprou, receba em nome de Jesus, com o seu sangue, e não somente comprados, mas também constituídos, reino e sacerdote, nação santa. Isso é uma realidade. É quem nós somos em Cristo Jesus. A morte não opera mais em nós. Nós estamos guardados, nós estamos livres, porque nós temos um sumo sacerdote perfeito para sempre.
Então nós vemos que, primeiro, a santidade do Senhor é um ato de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos posiciona como santos. Mas segundo, esse estado de santificação que recebemos graciosamente precisa ser expresso em nossa conduta. Meu irmão, se você é santo em Deus, se você recebe a obra de Cristo Jesus no Calvário sobre a tua vida, eu quero te dizer que isso te posiciona em santidade ao Senhor, mas para você viver em uma conduta de santificação. E aí, sim, isso te levará a ser um bom cidadão. Isso te levará a ser um exemplar chefe de família, bons pais, mães, filhos, amigos, bons trabalhadores, homens e mulheres que carregam a chama santa e que todos que olham para você, que em nome de Jesus vejam, contemplem, conheçam o lugar da habitação de Deus, onde Ele deseja habitar. Ele deseja habitar em nós. Então Levítico 6 aqui começa a ir para o final, no versículo de número 12, quando ele diz: e o fogo, pois sempre arderá sobre o altar. Nós precisamos estar decididos em cuidar para que o fogo esteja sempre aceso sobre o altar dos nossos corações. Eu quero declarar essa palavra de maneira profética. Nós somos a lareira de Deus. Nós somos a Ariel de Deus. E o fogo não se apagará. Mas aqui surge uma pergunta. Por que fogo perpétuo? Por que o fogo não podia se apagar? Isso aponta para um fogo perpétuo. Note que no meio do arraial havia uma habitação de Deus. O Senhor estava no meio do povo. E assim como a presença estaria continuamente entre o povo, os sacerdotes precisavam se lembrar que essa chama era um símbolo da presença. Meu irmão, eu quero dizer o porquê esse fogo precisa ser perpétuo. Porque a presença continua conosco. Quem poderá habitar nesse lugar? Calvino observou que as primeiras ofertas foram trazidas para o tabernáculo, bem como no templo de Salomão. Elas foram acesas com o fogo do céu. Olha aí em Levítico 9, no versículo de número 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor. Veja, não foi o sacerdote que trouxe fogo. O fogo diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Vai em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 1. É o contexto da inauguração do templo em Salomão, um texto muito conhecido de todos nós. O texto diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. De onde veio o fogo? Do céu. E consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aqui está o ponto, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão. O fogo veio sobrenaturalmente do Senhor. O Senhor proveu o fogo, mas somos nós que mantemos, que carregamos essa chama acesa. Porque o que você está recebendo não vem do Zeca, isso vem do Senhor para a tua vida, mas que você saia com isso em mente. Você é responsável para guardar dia após dia. Lute com essa palavra, porque ela é uma espada na tua mão. E como eu faço isso? Se você olhar para o versículo de número 12, veja que o fogo está ali. Mas é o sacerdote que traz a lenha. Então, como eu faço? Acenda a lenha. Palavra, intercessão. Sem palavra, sem oração, o avivamento não se sustenta. Entenda que a única maneira de permanecermos avivados, porque eu creio que o avivamento já começou, mas a única maneira de permanecermos nesse lugar de avivamento é trazendo lenha, é no lugar onde há palavra, onde há oração, onde há intercessão. Por isso que eu louvo pela tua vida aqui nessa noite, é por isso que eu estou aqui com você nessa noite, porque estamos aqui trazendo lenha para que a chama continue acesa, que possamos continuar ganhando clareza. E o versículo 12 diz: mas não é só a lenha. Então ponha o sacrifício, ponha o holocausto, sobre o holocausto as ofertas pacíficas, coloque o sacrifício. Isso é uma decisão pessoal, sou eu
que me posiciono e digo: eu me entrego às chamas santas. Diga isso para o Senhor nessa noite. Fale: Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego às suas chamas, eu me entrego à sua vontade, eu me entrego ao seu querer, eu me submeto à tua palavra. E note a ordem do versículo de número 12. Cara, o livro de Levítico é muito especial, porque ele põe o holocausto, e você sabe que o holocausto fala de aceitação, uma vez que nós somos aceitos diante dele. É sobre ele, sobre o holocausto, que ele queima a gordura das ofertas pacíficas. E essas ofertas terminam com comunhão. O que vem por aí? Mesa, uma refeição, um lugar onde temos paz com Deus. E se nós entendemos que esse lugar é o lugar onde nós nascemos para viver, que nós existimos para isso, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós sairemos do culto, mas o que faremos até o próximo culto? Você já sabe. Traz lenha, arruma o holocausto, traz a oferta pacífica. Você, seu coração, nesse lugar, nós temos paz com Deus. Eu sei que por vezes a noite cai, e para todos nós haverá uma noite. Essa noite pode ser diferente para cada um. Essa noite para alguns pode ser uma luta, uma dificuldade, pode ser um medo. Essa noite para muitos pode ser a ausência de pessoas. Mas eu quero te dizer que mesmo quando os olhos dos homens não estiverem sobre nós, Ele continuará nos sondando. Lá estará o Senhor contigo. E eu declaro o Salmo 139, recebam em nome de Jesus, e sobre ti Ele põe a sua mão. O fogo não se apagará. Saia daqui e diz: Senhor, eu guardarei as chamas, eu vigiarei as chamas. Guarde isso, crie isso como uma cultura entre um culto e outro, irmãos. Porque às vezes, sabe, as pessoas vivem em altos e baixos. É uma coisa na igreja e é outra coisa fora da igreja. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver no meio das chamas eternas. Eu sinto temor em dizer isso, mas eu quero dizer com muita clareza e graça. Nós fomos chamados para habitar no meio do fogo devorador. Mas como podemos habitar nesse lugar? Tem a justiça dele sobre nós. É sobre ele que as vestes de justiça possam ser a referência da tua jornada, que assim você seja conhecido na tua casa, no teu trabalho, aonde você colocar a planta dos pés, que ali uma habitação do Senhor seja manifesta para a glória dele. E eu quero orar nesse sentido. Nós não ficaremos pelas noites, mas cremos que existe um raiar do dia, e o Senhor está nos chamando para essa posição de vigilância. Espírito Santo, nós oramos nesta noite a Ti, pedindo: abra os nossos olhos espirituais, remove